Agora nós já saímos do Amapá, fomos para Alagoas e agora nós vamos para o Amazonas. Se chama Ouvidoria Estudantil, é o Matheus Menezes de Aguiar. Está aqui o Matheus. Está aqui. Seja bem-vindo, Matheus. O Matheus é assessor de ouvidoria. Pode subir, Matheus. É bacharel em Direito, Centro Universitário da FAMetro, especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia de Minas e mestre em Direito, Universidade La Salle Canoa, Rio Grande do Sul. E o Bruno Araújo de Oliveira. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. É professor efetivo da SEDUC Amazonas. Seja bem-vindo. Com experiência em gestão escolar, licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em desenvolvimento sustentável em gestão ambiental pela Universidade Estácio de Janeiro. Atualmente ocupa o cargo de assessor da presidência do TCE Amazonas. Passo a palavra para vocês. Boa tarde a todos. Primeiro dizer que é uma satisfação enorme para um professor da rede estadual de ensino estar participando de um evento grandioso como esse. Já tem aí 2 anos que estou afastado da rede estadual e à disposição no Tribunal de Contas para trabalhar com esse projeto específico chamado Ouvidoria Estudantil. E a gente vai falar um pouquinho sobre ouvidoria num âmbito bem importante, que é a base, né, da sociedade brasileira que está dentro das escolas. Então, o projeto Ouvidoria Estudantil ele se inicia dentro das escolas da Secretaria Municipal de Educação da capital, né, da cidade de Manaus, e a gente trabalha com um processo de formação e capacitação para que os alunos de 1º ao 9º ano do ensino fundamental constituam e formem as suas ouvidorias dentro das escolas. Então, a gente utiliza a prática com os grêmios estudantis das escolas e esses alunos são capacitados para, dentro da escola, criar o que a gente chama de ouvidoria escolar. Então, eles vão receber uma formação, eles recebem uma formação, eles participam de um processo de capacitação dentro da escola e, dentro da escola, a gente leva uma equipe do tribunal, onde eles acabam sendo capacitados para desenvolver o projeto Ouvidoria Estudantil. Eu vou basicamente pontuar aqui, porque nós temos uma equipe pequena, uma dimensão muito grande. Para vocês terem só uma ideia, a Secretaria Municipal de Educação da capital, Manaus, possui mais de 550 escolas no município, em área urbana e área rural. E nós conseguimos, nesse exato momento, atender apenas 18 escolas participando do projeto. O projeto iniciou mediante um termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Contas e a Secretaria Municipal de Educação, na gestão do atual presidente da Corte de Contas, o conselheiro Érico Desterro. E aí ele iniciou esse projeto com 3 escolas no ano de 2020, e quando nós assumimos a gestão da ouvidoria, hoje, sobre a tutela do conselheiro Josué Cláudio, conselheiro ouvidor Josué Cláudio, nós ampliamos a participação das escolas. De 3, essa participação foi para 11, e de 11 nós chegamos até 18 escolas participantes. Essas escolas precisam ter um ponto principal, grêmio estudantil, ou seja, uma associação de classe representativa dos estudantes dentro da escola. Então, a gente pegou essas escolas, que são divididas na capital em divisões, pelas divisões distritais de ensino, né, por zona. Nós pegamos algumas escolas da Zona Norte, áreas periféricas, pegamos uma escola da Zona Rural, mas essa escola da Zona Rural ela tem acesso terrestre, né, fica localizada no quilômetro 37 da AM010, que é a rodovia que interliga Manaus até o município de Itacoatiara, passando por Rio Preto da Eva. Tivemos uma única escola na zona rural. Essa escola da zona rural ela foi pioneira no projeto, ela já estava no projeto desde o começo, e ela se manteve ao longo dos anos em que o projeto foi aplicado. Como eu falei, o público-alvo, 1º ao 9º ano. Então, sim, nós tivemos um trabalho
para entender como aplicar esse projeto para os alunos de 1º ao 5º ano. São alunos ali em torno de 6 a 11 anos, e no ensino fundamental ali, de 6 a 11, por conta da distorção idade série, e no ensino fundamental 2, onde o 6º ao 9º, também pegando por volta de 11 até os 16, 17 anos, já levando em consideração a distorção idade série. Sempre utilizando a associação representativa dos estudantes, os grêmios estudantis, que foi um processo que a Secretaria Municipal de Educação fez desde a eleição, processo de constituição, de comissão eleitoral, processo de eleição, escolha dos membros do Grêmio Estudantil, e, a partir daí, nós iniciamos o nosso trabalho, realizado aí em 2 etapas. O trabalho foi feito de forma 100% presencial. No primeiro momento, o nosso foco qual era? Não tínhamos como tirar os alunos da escola e levar até o tribunal, certo? Então, a gente fez o quê? Pegamos a nossa equipe, dividimos a equipe e começamos a fazer formação e capacitação em loco. Então, nós saíamos do tribunal e íamos até a escola. Primeiro porque é importante conhecer a realidade escolar. Eu venho, do chão de escola, como a gente realmente fala. Antes de estar no tribunal, eu fui 4 anos gestor escolar. Então, as dificuldades de escola, como funciona a escola, todos esses problemas que foram citados aqui pelos colegas anteriormente, seja no Alagoas, seja no Amapá, seja em Rondônia, que de manhã o colega falou sobre Rondônia, TCE de Rondônia, eu vi e vivenciei. Problema, por exemplo, de água potável. Na escola em que eu fui gestor, na capital, eu tinha problema com água. Então, isso não é uma particularidade de escolas distantes. Infelizmente, ainda se faz muito presente nas escolas das capitais, não só da nossa capital do Amazonas, lá em Manaus. Então, o que a gente fez? Vamos até a escola, vamos conhecer a realidade e vamos aplicar a formação. Com uma carga horária alta, certo? De 44 horas, com um material impresso, eles recebiam um material impresso e o material audiovisual. Importante, metodologia que eu vou falar de uma forma mais simples para o meu aluno. Como é que eu chego até esse aluno com temáticas grandes? Por exemplo, como é que eu falo para um aluno de 1ª série sobre Constituição? Como é que eu aplico uma informação sobre ouvidoria, que ele nunca ouviu falar de ouvidoria, dentro da escola? Então, esse trabalho foi pensado minuciosamente para atender o aluno. Então, a gente evitava termos técnicos na nossa apresentação, tentávamos fazer da melhor maneira possível o processo de analogia, que dentro da sala de aula é o que mais funciona, é você aproximar a parte técnica da realidade do aluno, e eu levar a conversa da parte teórica à prática, passando por um conceito de analogia, falando, na sua realidade, vamos pensar na sua realidade, e ouvir aos alunos para que a gente pudesse aplicar isso. Então, nessa primeira etapa, com atividades individuais e coletivas, tivemos formação e treinamento na primeira etapa e o monitoramento das ações da segunda etapa. Olha como é que é o nosso conteúdo programático. O começo do projeto, em 2020, era um único conteúdo programático para todos, seja o aluno de 7 anos de idade, seja o aluno do 9º ano de 15 anos. Então, nós entendemos que para a formação no ano de 2022, foi quando nós fizemos um processo de atualização das diretorias do Grêmio Estudantil no que diz respeito à formação deles, nós precisamos dividir. Então, nós fizemos 1º ao 5º ano, passando desde o comecinho ali, conhecendo os 3 poderes, falando de Tribunal de Contas, falando de consciência social, a importância do Grêmio Estudantil na gestão escolar, pegando a ótica já prevista na Constituição, no Plano Nacional de Educação, na Base Nacional Comum Curricular, que fala da gestão democrática e participativa e dessa ampliação e aplicação efetivamente dentro da escola. Então, a gente falava, o que o Grêmio Estudantil pode fazer para contribuir para a melhoria do ambiente escolar? Sempre com a pauta de que a melhoria do projeto não seria para o tribunal. A melhoria seria para a escola como um todo. Aí falamos sobre aprendendo sobre ouvidorias, controle social, falamos da ouvidoria do Tribunal de Contas, explicamos para eles como é que é, o que funciona um projeto, a ouvidoria, e no último módulo, aí, falando de ouvidoria estudantil, sobre as manifestações, a gente explicava minuciosamente o que era uma reclamação,
uma comunicação de irregularidade no âmbito de ouvidoria, entre outras coisas. E aqui já no 6º ao 9º, já pensando num processo mais sequencial, onde eles estavam partindo já mais para o ensino médio, porque, por incrível que pareça, ainda há, nas escolas do município e do estado, no processo de formação dos grêmios estudantis, uma falha muito grande. Qual é essa falha? Os grêmios estudantis eles têm uns mandatos eletivos de 2 anos. Então, o que o gestor e a secretaria como um todo falha no processo? É escolher o aluno de 3º ano, de 3ª série do ensino médio, e escolher um aluno de 9º ano do ensino fundamental. Ou seja, ele não vai completar o mandato eletivo dele. No 1º ano funciona, mas no 2º ano eu tenho uma quebra. Aí eu preciso refazer o processo. Quando eu refaço o processo, como é que acontece? Eu chamo o aluno que já está no 9º ano, ou seja, esse processo, essa falha ela continua acontecendo. Então, a gente identificou que havia necessidade de refazer todo o processo de formação e capacitação, porque, ano após ano, a diretoria do Grêmio Estudantil mudava. Então, a gente pensou numa leitura mais técnica, levando a questão da Constituição para dentro da escola, falando de administração pública, né? É lógico, sempre pautando pela analogia, pelo linguajar mais acessível, e aí a gente já começa aqui a pensar um pouquinho da legislação, onde a gente fala da Lei 13.460, né, que dispõe sobre a participação do usuário nos serviços públicos, né, e aí fala de ouvidoria e do projeto como um todo, o papel do aluno ouvidor, a forma como receber uma manifestação. A gente precisava ter muita cautela, porque eles iam constituir a ouvidoria dentro da escola. E a gente precisava fazer aquela linha tênue entre uma denúncia, uma comunicação de irregularidade e uma fofoca. Como é que eu faço o aluno entender isso? Como é que eu faço o aluno entender o que é o sigilo, né, da informação? Né, afinal, ele estava representando os seus colegas, ele não poderia sair pela escola falando, o fulano denunciou o professor. E a gente sempre pensava nesse depois, porque não bastava eu ir na escola com um monte de informação, né, um conteúdo extenso, e depois ir embora, e não voltar. Então, a gente tinha, nesse processo, uma segunda etapa, né, que é a segunda etapa, deixa eu voltar, a segunda etapa, que é o monitoramento. Nós fizemos um processo de formação nas escolas. 44 horas a gente ia de 2, 3 a 4 dias na mesma escola. Então, iríamos sempre no horário em que os alunos do Grêmio Estudantil estavam presentes para fazer essa formação e capacitação, levando em consideração o nosso conteúdo programático. O que é importante salientar aqui? Há o desconhecimento da maioria dos alunos da rede pública do Amazonas, da rede municipal e da rede estadual sobre Tribunal de Contas. E aí eu queria aproveitar o momento e pedir, né, que a gente possa cada vez mais aproximar os órgãos de controle externo das escolas. Porque eles não sabem, eles não têm o mínimo conhecimento do que é. Lá em Manaus, o Tribunal de Contas fica situado numa avenida chamada Virgínio Salles, é um prédio bonito. Aí alguns alunos passavam lá na frente, aí a única coisa que eles sabiam dizer, aquele prédio bonito que fica... Mas o que faz lá? Então, nesta segunda etapa, nós levamos eles até o Tribunal de Contas. Todos eles foram até o Tribunal de Contas, né? E aí eles puderam conhecer o Tribunal de Contas, visitaram o plenário, conversaram com o conselheiro ouvidor, né, o conselheiro Josué Cláudio, puderam entender como é que funciona, né, o histórico do tribunal, foram até o museu do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, essa segunda etapa ela envolveu também levá-los até o Tribunal de Contas para eles entenderem como é que funciona o processo. Eu vou passar para o Matheus finalizar aqui a parte de resultados e metas, né, para a gente depois conversar um pouco. Acho que tem algumas outras coisas que seriam interessantes pontuar. Boa tarde, gente. Sou o Matheus, estou desde 2021, desde 2022 na ouvidoria do Tribunal de Contas, hoje sob a tutela do conselheiro ouvidor Josué Cláudio, e a gente vem falar um pouquinho sobre o projeto Ouvidoria Estudantil, na qual, como o Bruno salientou perfeitamente, hoje, a partir dessa atualização, informação dos novos grêmios estudantis, a gente precisou trazer algumas questões na qual nós, como corpo técnico da ouvidoria, nos deparamos com todo o trabalho e toda a prática que a gente vem vivenciando no decorrer desses 2 anos.
Como o Bruno falou, a gente gostaria de tentar mostrar a certificação que aconteceu lá no auditório da corte. Foi, como o Bruno falou, tem toda uma parte sentimental, uma parte simbólica para aqueles alunos, porque sempre passam na frente ou próximo ao tribunal, vem aquele prédio, mas não se sabe o que realiza, qual é a função, o que se trata aquele trabalho. Então, a gente tentou trazer, em outubro do ano passado, essa certificação para que eles pudessem estar cada vez mais próximos da Corte de Contas, que, pelo viés político do conselheiro, ele entende que essa aproximação entre o Tribunal de Contas e a população, seja da capital, dos bairros mais periféricos, como dos municípios mais distantes do Amazonas, é uma ideia muito prazerosa e justificada, tendo em vista que nem todo mundo conhece, de fato, o trabalho do Tribunal de Contas. E trazendo só rapidamente um trechinho do que a gente costuma fazer lá, por conta desse projeto, na qual essas 19 escolas estão sendo trabalhadas junto do projeto, ele teve uma proporção um pouco maior. A gente conseguiu desbravar para a Secretaria de Estado de Educação hoje do Estado, trazendo para mais 21 municípios do interior, que eu acredito que alguns amigos do Norte vão saber que a dificuldade de locomoção na capital do Estado é bastante difícil. Hoje, o Amazonas, como um todo, ele é cortado por rios, então, alguns exemplos bem difíceis de acreditar e de aceitar, para a gente chegar hoje em Atalaia do Norte, por exemplo, que é um município bastante distante da capital do Estado, a gente precisa pegar 5 dias de barco. Ou, então, pegar 2 horas de avião para uma cidade, para um município próximo, pegar mais 45 minutos de uma lancha expressa, que a gente costuma tratar, que são um motor de 200, com capacidade para 12 pessoas, 45 minutos nesse barco, mais 35 minutos de carro, numa estrada de barro. Então, hoje, a Atalaia do Norte ficou nacionalmente conhecida por conta da tragédia com Dom Phillips e o Bruno. Então, entre a capital do Estado e a Atalaia do Norte é uma distância considerável. Então, a gente tenta realizar os trabalhos em todos os municípios do Estado, apesar dessa disparidade de distância. É bem complicado fazer qualquer tipo de trabalho por conta tanto da distância como do acesso à internet, que no Estado do Amazonas é bastante precário. Em algumas localidades, a gente não consegue acesso à internet, então a gente trabalha em determinadas situações, até mesmo com cartas-respostas, na qual aqueles alunos vão se manifestar, seja numa urna, que depois, como o Bruno falou, a cada 6 meses a gente retorna para fazer o monitoramento na segunda etapa do projeto. Então, a gente tem visitado com frequência alguns desses municípios para tentar capacitar e formar na primeira etapa e depois fazer o monitoramento dentro dessas escolas municipais da capital do Estado e as estaduais através da parceria com a SEDUC. A gente tem visto, principalmente na capital do Estado, na qual a gente já tem tido bastante progresso, alguns resultados bem legais, uma escola na zona norte da capital que conseguiu, por exemplo, uma biblioteca e uma sala de mídias, que, na época, eles não tinham essas salas, porque, por conta da capacidade da escola, eram todas as turmas lotadas, então, eles conseguiram, através de manifestações dentro do próprio Grêmio Estudantil, na qual trabalhou-se com a gestão e a Secretaria Municipal, conseguiram fazer uma sala, só para a sala de mídias, na qual os alunos poderiam ter acesso à internet, uma aula de computação, de informática, e também uma biblioteca. E o trabalho mais prazeroso que a gente teve nesses últimos tempos com esse projeto, meus amigos, foi a reforma de uma escola por completo, que foi inaugurada em março desse ano de 2023, muito por conta da atuação bem ativa do Grêmio Estudantil daquela escola. Era uma escola de ensino fundamental, na qual alunos do 4º e 5º ano trabalhavam bem ativos, era bastante interessante, porque, quando a gente chegava na escola, todo o Grêmio já estava formado para nos tratar bem, nos receber bem. Então, isso foi acontecendo no decorrer do ano, até chegar ao conhecimento da Secretaria de Estado Municipal, juntamente com o prefeito de Manaus, e, a partir disso, houve a reforma daquela localidade. E aí o projeto vai estar sempre buscando a melhoria escolar naquela comunidade escolar ali, para que consiga algum desses
dessas ferramentas, seja na merenda escolar, no transporte escolar, na segurança, na parte estrutural da escola, como esses exemplos que eu falei para vocês. Bom, meus amigos, como a gente tratou, essa aqui foi a certificação que aconteceu no própria Corte de Contas no ano passado, onde foram entregues certificados para algo em torno de 250 alunos em 2 dias de evento. Essa foi uma parte bastante interessante, porque os alunos puderam conhecer, de fato, a estrutura da Corte, conseguiram ver aonde são julgados os processos, conversaram com alguns conselheiros que estavam presentes no dia. Então, a gente conseguiu trazer não somente a parte técnica do trabalho, como mostrar para eles que aquela manifestação que foi iniciada lá na urna daquela escola, lá na zona norte da capital, na zona leste, na zona oeste, ela vai chegar em algum momento para que a gente consiga trabalhar em conjunto, sempre tentando trazer a melhoria para aquela comunidade escolar. E partindo já para a nossa conclusão, que eu acredito que possa vir ter algumas perguntas, a parte do projeto no interior do Estado, que se dá em parceria hoje com a Secretaria de Estado de Educação, ela detém um outro nome, que hoje é o aluno ouvidor. Esse, pela capital do Estado, pela Secretaria Municipal na capital do Estado, se chama Ouvidoria Estudantil, como o próprio nome já diz. Então, a gente tem tentado, a gente iniciou com o pé direito, visitando 21 municípios de março a junho. O projeto, a primeira etapa, ele finalizou na semana passada. Então, a gente vai retornar para algumas localidades a partir de agosto, tentando buscar e monitorar todas as manifestações que foram iniciadas através daquele Grêmio Estudantil. E eu finalizo minha apresentação agradecendo a presença, em nome do conselheiro ouvidor Josué Cláudio, e a gente está de portas abertas para tirar qualquer dúvidas e questionamentos. Só queria, rapidamente, antes de a gente só pontuar aqui a questão da certificação e mais uma vez, a gente evitou entrar nos detalhes do projeto por causa do tempo, enfim, mas, por exemplo, cada escola participante constituiu uma ouvidoria dentro da escola onde os alunos se manifestavam. Então, essa certificação aconteceu após aquela situação que eu disse que os grêmios foram atualizados, então a gente precisou fazer uma nova capacitação. Então, ano passado, em outubro, nós finalizamos, e estamos, no decorrer deste ano de 2023, fazendo o acompanhamento e monitoramento das ações. E aí, observando, como o Matheus bem falou, observando as necessidades, principalmente no que tange ao novo ensino médio, né, que obriga, né, na sua estrutura, que as escolas de ensino médio constituam os seus grêmios estudantis, a gente fez uma ampliação do projeto Ouvidoria Estudantil para, como o Matheus falou, para o aluno ouvidor, que é um projeto que está em andamento, que esse sim vai abranger todos os alunos da rede estadual de ensino médio no Amazonas, fruto deste projeto. Ou seja, hoje nós podemos afirmar que a gente atende do primeiro aninho do ensino fundamental 1 até a 3ª série do ensino médio, contemplando praticamente aí, na rede estadual a gente tem uma amplitude maior, né? São 262 escolas na capital, mais 300 escolas no interior, nos mais de 61 municípios do interior do estado do Amazonas. Então, esse projeto ele continua em monitoramento e hoje a gente continua atuando na capacitação e formação dos alunos do ensino médio. Então, a gente não parou no 9º ano. A gente está aí, até agora, 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Só essa ponderação que eu queria fazer. Parabéns, muito bonita. Essa foto nos enche de esperança. E o que a gente tira da tarde é que a gente tem que ter parceria, só se dá para trabalhar em rede. E, segundo, que o tribunal tem que sair de dentro de casa. Se ele não sai de dentro de casa e vai ver as necessidades do dia a dia, fica difícil. Acho que a gente tira essa conclusão, e essa conclusão ela é muito importante. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pois não.
Boa tarde, eu sou Maria Carolina, da ouvidoria aqui do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, essa carga horária de 44 horas, você mencionou que divide aproximadamente em 4 ou 5 dias. Isso entra dentro do período ali da grade escolar? Dentro do período que eles já estão na escola, é feita essa capacitação? E a segunda pergunta, nessa parte do monitoramento, eu sei que vocês não entraram tanto no projeto, mas eu fiquei curiosa. Vocês certificam, qualificam eles como ouvidores? Como que se dá essa ouvidoria depois? Eles recebem isso por caixas de manifestações? Tem uma liderança sobre esse aluno, a coordenadora da escola, o diretor, não sei, e qual que é o encaminhamento que eles fazem disso? Só quando isso chegar no monitoramento que o tribunal vai realizar por meio da ouvidoria, ou tem um encaminhamento antes? Só como que é esse pós? Tá. Obrigada. Gina, olha só, a gente tem o seguinte, eles recebem, né, um material gráfico, eles recebem uma urna, né, e, aliado a essa urna, uns formulários, né, físicos. A gente tentou implementar o formulário eletrônico, mas a gente preferiu esperar um pouco. Mas formulário físico. Então, esse formulário físico é disponibilizado ao Grêmio Estudantil. Então, o Grêmio Estudantil é o protagonista do projeto. Tá? Geralmente, as escolas possuem um professor coordenador que acompanha esse Grêmio Estudantil, mas ele não chega a ser o coordenador do projeto. A gente deixa o professor como auxiliar, como apoio. A gente deixa bem claro, o protagonista do projeto são os alunos, eles precisam executar o início ao fim. Então, através disso, os alunos se manifestam dentro daquelas demandas que nós trabalhamos dentro do Tribunal de Contas. Eles podem fazer uma comunicação de regularidade, um elogio, uma reclamação, né, tirar uma dúvida, fazer uma solicitação. Eles colocam dentro da urna. Feito isso, a gente estipula, deixa bem claro ao Grêmio Estudantil que eles façam as reuniões mensais, e nessas reuniões eles fazem a abertura da urna, onde eles fazem a leitura, né, e fazem o filtro, a análise de admissibilidade de uma manifestação. Essa manifestação vai ser levada adiante porque ela cumpre os requisitos. Na formação e na capacitação, a gente prepara eles para isso, para que eles possam fazer esse filtro, né, dos requisitos mínimos de admissibilidade. E a gente deixa bem claro para eles, o que vocês vão fazer na escola é o que a gente faz no tribunal. Só que, é lógico, na realidade deles. Então, eles fazem essa análise. Feita a análise, vamos supor que eles abriram, na urna tinha 20 manifestações, eles leram 10 e outras 10 eles arquivaram porque não tinha, né, os requisitos mínimos. Então, essas 10 vão ser tratadas a priori com a gestão da escola. A gestão da escola vai dizer ao Grêmio Estudantil quais são as manifestações possíveis de resolução dentro da escola, resoluções internas. E aí, atrelado a isso, o gestor pós vai dizer, essas aqui eu resolvo, essas outras eu não consigo resolver. Eu preciso acionar a divisão distrital, que é uma segunda hierarquia dentro da Secretaria Municipal de Educação. Aí a divisão distrital tem a responsabilidade de levar a demanda até a Secretaria Municipal. Então, existe um fluxograma. Dentro desse fluxograma, existem os prazos. Esses prazos nós retiramos da Lei 13.460 e da resolução do Tribunal de Contas. Hoje, a resolução da ouvidoria do Tribunal ela foi atualizada em dezembro de 2022, então a gente trabalha com 30 dias para o prazo de respostas, prorrogáveis por mais 30 por uma única vez, mediante justificativa. Então, esse trabalho é exatamente feito dentro da escola. É lógico que, dentro da realidade deles, algumas coisas acaba a gente tendo que fazer o monitoramento. Por isso que a gente está sempre presente na escola. Quando é a atuação da ouvidoria do Tribunal de Contas? Quando a gente fala para o aluno, para os alunos do Grêmio, que quando chegar o momento que eles não tiverem, vamos supor, 30 dias, procuraram a gestão da escola, não tiveram retorno, eles aguardam mais 30. Estourou os prazos dos 60 dias, eles vão considerar aquela manifestação não atendida. E é essa manifestação que o tribunal vai atuar. Quando nós formos na escola, nós vamos fazer um levantamento. O que foi atendido? Isso aqui foi, isso aqui não foi. Vocês tiveram resposta? Não, não tivemos resposta. O gestor deu resposta? Não. Mas ele falou que não é ele, é a CEMED, é a sede da secretaria. Então, nós vamos levar para o tribunal e nós vamos cobrar a resposta da secretaria e nós, da ouvidoria do Tribunal de Contas, seremos responsáveis por fazer a devolutiva para os grêmios estudantis dentro da escola. Então, é basicamente esse processo que acontece no trabalho da ouvidoria estudantil. Perdão. As horas,
Como o processo de formação e capacitação é feito somente com os grêmios estudantis, então a gente vai no momento que eles estão na escola. Geralmente, a implantação do Grêmio Estudantil, a gestão da escola procura atender todos os turnos. Numa escola de 3 turnos, você terá membro, né, de cada turno. Vai ter aluno do matutino, vai ter aluno do vespertino e vai ter aluno do noturno. Então, a gente combina com a gestão da escola um dia em que todos esses alunos possam estar na escola presentes, seja em qual horário, ou manhã ou tarde. E nós fazemos um prévio agendamento, né, uma programação de capacitação, e nós vamos até a escola. E a gestão separa um local adequado e a gente faz a formação com aqueles 14 a 15 alunos. Né? Não passa disso, então esses alunos a gente reúne eles, não tiramos eles saem de sala de aula, alguns sim, porque se for no turno deles, eles vão estar disponíveis para a gente. Mas como essa capacitação, a gente é muito maleável por conta da escola, né? A gente sabe que a escola tem uma rotina, por incrível que pareça, ela é toda planejada, mas quando você está ali no chão de escola, ela se torna uma coisa mais ampla, né? Você chega ali, tem uma atividade, a secretaria mandou uma pessoa para lá para fazer uma outra atividade. Então, a gente procura programar com muita antecedência e deixar gestora, nós precisamos que, nesse dia, todos os membros estejam presentes. Mas a gente tem uma série de dificuldades. Né? A gente percebeu muito, infelizmente, que alguns gestores não têm abraçado o projeto. E aí, por aquele medo que a ouvidoria ainda carrega nas costas, né? De que a ouvidoria é um canal só de denúncia, de que a ouvidoria é um canal só que vai levar problema. Então, a gente vai tentando desmistificar isso um pouquinho também, de que a ouvidoria não é esse canal. A ouvidoria é um canal de comunicação para tudo, para o positivo, para o negativo, óbvio, vai acontecer, mas para o positivo também, porque aquele aluno que talvez não tenha coragem de elogiar o professor pessoalmente porque ele tem vergonha, ele pode fazer por meio da ouvidoria. E aí o professor, recebendo um elogio, vai se sentir motivado, ou seja, é um processo que pequenininho, né, por mais simples que seja, pode levar a uma resolução, a uma situação mais ampla e mais confortável para todo mundo dentro da escola. Respondido?